Esta é a linha do tempo de 9 cristãos, de 9 lugares diferentes do mundo, que pagaram o preço máximo por sua fé em Jesus. E no processo, mudaram o mundo. Mas preciso te avisar. Depois de ouvir suas histórias, você nunca mais será o mesmo. Na verdade, a história da última pessoa nesta linha do tempo vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o cristianismo. O primeiro mártir cristão tem uma das histórias mais marcantes que você já ouviu. A Bíblia nos conta que, menos de 2 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, um seguidor de Cristo chamado Estevão foi capturado por um grupo peculiar de pessoas chamado Sinagoga dos Libertos. Esse grupo de judeus irados incitou o povo a cercar Estevão, pegar pedras e se preparar para atirar. Você consegue imaginar o que seria estar cercado por pessoas prontas para te apedrejar até a morte? Você vai se surpreender com o que Estevão disse antes de dar seu último suspiro. A Bíblia diz que, antes de ser apedrejado, Estevão olhou para o céu e viu Jesus de pé à direita de Deus Pai. E prestes a morrer, ele gritou palavras chocantes sobre as mesmas pessoas que o apedrejavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. E ao dizer isso, ele adormeceu. A Bíblia costuma se referir à morte dos seguidores de Cristo como adormecer. Porque Jesus venceu a morte. Nós simplesmente passamos de uma vida para outra. Mas o martírio de Estevão desencadeou o maior movimento da história. Até mesmo Paulo, que participou da morte de Estevão, tornou-se um seguidor de Jesus. E mais tarde foi decapitado em Roma. Hoje, você pode visitar Roma e ver a prisão onde Paulo aguardou seu julgamento diante do imperador. E também o local onde o discípulo mais próximo de Jesus, Pedro, acredita-se ter sido enterrado após ser martirizado em Roma. Alguns dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, declarando que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor, Jesus Cristo. Embora tenham existido inúmeros mártires ao longo da história, quero avançar 100 anos, para que possamos entender melhor a dura realidade da igreja. A próxima pessoa é uma mulher que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas sua história mudou a minha vida. Em 28 de fevereiro de 1944, os nazistas invadiram a casa de Betsy ten Boom, na Holanda, por esconder judeus secretamente. Na época, Hitler havia ordenado que todos os judeus fossem levados a campos de tortura e que qualquer não-judeu que os protegesse fosse punido da mesma forma. Betsy e sua família não eram judias, mas acreditavam que Jesus queria que fizessem o que era certo, não importando as consequências. Aos 58 anos, Betsy e sua irmã Corrie foram levadas para um campo de concentração nazista. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E as imagens do que aquelas pessoas sofreram nos campos são horríveis. Mas, de forma milagrosa, Betsy e Corrie conseguiram levar uma Bíblia escondida para dentro do campo. Todos os dias pregavam para os prisioneiros moribundos, mesmo enquanto elas próprias morriam. Ouça o que Corrie contou sobre sua irmã. Havia um homem que a estava espancando. Quando ela veio até mim, seu rosto estava inchado, vermelho, desfigurado. Perguntei: Betsy, aquele homem te bateu? Ela respondeu: sim. E eu sinto muito por ele. Pouco tempo depois, Betsy morreu devido às condições do campo. Mas antes de dar seu último suspiro, deixou uma mensagem para Corrie compartilhar com o mundo. Não há cova tão profunda que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. O mais impressionante é o que aconteceu depois. Corrie foi libertada e pregou o evangelho pelo mundo inteiro. Até que um dia, ao pregar na Alemanha, encontrou um homem com um rosto familiar. Lá, encontrei o homem que havia sido tão cruel com minha irmã. Ele veio até mim e disse: encontrei o Senhor Jesus como meu Salvador e vim te pedir perdão. Corrie confessou que, naquele instante, sentiu amargura e ódio, lembrando do sofrimento de sua irmã, mas então orou: Senhor, o teu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que esse amor vença agora a minha amargura. Naquele dia, Corrie perdoou o mesmo guarda que havia espancado sua irmã até a morte. A próxima história vai realmente explodir sua mente. Em 8 de janeiro de 1956, nas selvas do Equador, 5 missionários pousaram em uma pequena faixa de terra para fazer contato com uma tribo violenta chamada Vodani. Essa tribo literalmente matava uns aos outros com lanças. Foi por isso que os missionários foram até lá, para pregar o perdão de Jesus. Por um momento, tudo parecia bem,
Os missionários até levaram um dos nativos para um passeio em seu avião, ou, como a tribo o chamava, a abelha de madeira. Mas, de repente, um grupo de guerreiros Wodani apareceu e transpassou os 5 missionários com lanças, matando todos. Mas a história não termina aí. Ouça o que disse Steve Saint, o filho de Nate Saint, um dos 5 missionários martirizados. Meu pai e seus 4 amigos estavam dispostos a morrer, mas não a matar os Wodani quando foram atacados. Todos tinham armas. E os Wodani tinham lanças. Então, como um menino, pensei, meu pai deve realmente ter amado aquelas pessoas. Depois que ele foi morto, todas as noites, durante as devoções em família, minha mãe orava pelos mesmos homens que tinham assassinado brutalmente meu pai e arruinado minha vida. Alguns anos depois, minha tia Rachel, irmã do meu pai, quase uma segunda mãe para mim, e minha tia Betty decidiram ir morar entre as mesmas pessoas que tinham matado o pai, Roger, Pete, Ed e Jim. Pensei, que coisa mais tola. Elas também vão ser mortas. Mas Rachel e Betty foram, e não foram mortas. Eu sabia que tia Rachel amava tanto aquele povo que estava disposta a morrer por eles, e, quando finalmente os conheci alguns anos depois, percebi que eram as pessoas mais especiais da Terra. Afinal, por que meu pai e seus amigos arriscariam suas vidas sem se defender? Por que minha mãe continuaria orando por eles? E por que minha tia arriscaria tudo, a não ser que fossem realmente pessoas especiais? A maioria daquela tribo se converteu a Cristo por causa desse testemunho. Mas, novamente, a história não termina aí. Mais tarde, Steve descobriu qual homem havia cravado a lança no estômago de seu pai. Durante uma entrevista, um editor do USA Today disse a ele: "Eu até consigo entender você perdoar o homem que matou seu pai. Mas amá-lo? Isso parece quase doentio." Steve respondeu: "Seria, se não fosse verdade." A resposta para o porquê e o como algo assim pode acontecer é simples: a graça de Deus e o poder da sua palavra. Enquanto esses 5 missionários corajosos eram martirizados nas selvas do Equador, do outro lado do mundo, um homem estava em solitária numa prisão da Romênia, preso por fazer o que ninguém mais teve coragem de fazer. 11 anos antes, a União Soviética começava a dominar a Romênia. Uma das primeiras medidas foi realizar uma grande conferência com líderes religiosos, pedindo que jurassem lealdade ao novo governo comunista. Mais de 4.000 pessoas estavam presentes, e um a um os líderes subiam ao palco para elogiar o regime. Entre eles estava Richard Wurmbrand, uma das vozes mais conhecidas da Igreja Romena. Mas ele ficou em silêncio, até que sua esposa lhe disse algo que mudaria tudo. "Richard, levante-se e limpe a vergonha do rosto de Cristo." Ele respondeu: "Se eu fizer isso, você perderá o seu marido." E ela disse: "Prefiro não ter um covarde como marido." Então Richard se levantou e falou contra o regime comunista, continuou a pregar o evangelho, ilegalmente em seu país, até o dia em que foi preso e torturado por 14 anos. Mas ele sobreviveu e contou sua história. À minha direita havia um pastor, tão espancado e torturado que estava à beira da morte. À minha esquerda, o comunista que o havia torturado, pois eles também prendiam os seus próprios homens. E então vi uma cena. Valia a pena passar 14 anos na prisão só para ver aquilo. O pastor chamou 2 prisioneiros e, apoiado nos ombros deles, aproximou-se lentamente da cama do seu torturador. Sentou-se ao lado dele, acariciou sua cabeça e disse com palavras tão belas: "Você era jovem. Não sabia o que fazia. Eu te perdoo de todo o coração e posso te garantir, todos os cristãos que você possa ter torturado também te amam. E se nós, que somos apenas humanos, podemos amar assim, quanto mais Cristo, o Filho de Deus que nos ensinou o amor, quanto Ele te ama. Ele deseja te ver no céu muito mais do que você deseja estar lá. Ele quer te perdoar muito mais do que você quer ser perdoado." Ouvi aquele homem confessar todos os seus crimes. Eles oraram juntos, se abraçaram e morreram naquela mesma noite, véspera de Natal. Embora Richard não tenha sido martirizado, ele representa os milhares de cristãos mortos por sua fé sob o regime comunista.